texto lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Ai, eu juro que eu quero pregar essa palavra, mas... Ai, Espírito Santo de Deus, há uma presença tão doce nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui, está fecundando os nossos corações, nos levando para um lugar mais fundo, mais profundo, na presença dEle, nos despertando para esse lugar de intimidade profunda com Ele. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau e alinha os nossos corações, Senhor, com o teu coração, que as batidas do nosso peito sejam Yeshua, Yeshua, Yeshua. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Romanos capítulo 1, do versículo 7, diz assim, todos acharam? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós, em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que enfim eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Essas palavras são palavras de Paulo à igreja de Roma. E é tão tremendo essa palavra. Eu estava meditando nela alguns meses atrás e ministrando no grupo que nós temos lá. E é muito interessante porque Paulo, ele foi o maior de todos os apóstolos. E o mais interessante é que Paulo, ele se converteu a Cristo, né, lá na estrada de Damasco. Ele teve aquele encontro. Mas Paulo, ele é um homem que exalou a vida de Deus, ao ponto de ele dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então nós precisamos viver uma vida a tal ponto que o mundo, que as pessoas possam olhar para nós e imitar Cristo em nós. Se nós não tivermos essa dimensão de vida, por isso que muitas vezes eu canto, e eu digo assim: Deus, eu canto isso, até que isso se torne uma verdade em mim. Eu não posso viver uma hipocrisia de muitas vezes liberar uma palavra simplesmente como palavras ao vento. É muito importante que nós vivamos as verdades de Deus. Muitas vezes é difícil até você entrar nesse lugar, mas nós temos que persistir dia após dia, noite após noite, até que aquilo se torne uma verdade na nossa vida, que se torne uma verdade nas nossas atitudes. E Paulo, ele estava aqui falando, ele conhecia aquela igreja, era uma igreja que tinha dons, que tinha talentos, e ele estava escrevendo: eu estou querendo ir a vocês, mas tenho sido impedido pelo Espírito Santo. Porque Paulo sabia que ele ia morrer pelo evangelho, mas ainda não era a hora. Não era a hora ainda. E se ele fosse a Roma naquela ocasião, ele seria preso e seria morto. Porque nós somos chamados de perturbadores da terra. Mas nós não perturbamos a terra, nós perturbamos o inferno. Quando você se posiciona dentro da sua casa, dentro da sua família, você diz: Senhor, eu estou aqui, não importa se todos à minha volta ainda não te conhecem, irão te conhecer, porque a minha vida vai pregar Cristo nessa casa. A glória de Deus vai transformar a minha casa. É nesse sentido que nós temos que viver.
E quando Deus diz não? E quando Deus diz não? Essa palavra calou muito ao meu coração, porque se tem algo que hoje, amanhã talvez eu conte um pouquinho do meu testemunho para vocês, de algumas coisas, porque tem coisa pra caramba, mas tem momentos na nossa vida em que o não de Deus é o lugar de maior proteção, crescimento e transformação da nossa vida. E transformação do nosso coração. Porque nós não gostamos de receber não. A nossa natureza, ela quer receber sim, 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 sempre. Não é verdade? Você que é pai e que é mãe, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você não vai pegar o seu carro, o seu filho lá de 7, 8 anos, vai dizer que ele vai dizer, papai, eu quero dirigir o seu carro. Tá bom, filho, pega a chave e vai dirigir o carro. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você o ama. E você sabe que para todas as coisas há um tempo determinado. E havia um tempo determinado para que Paulo fosse a Roma, mas não era aquele tempo. E sabe, irmãos, viver debaixo de um legado de obediência ao Senhor é nós nos abandonarmos diante da presença dele e dizer, faça-se em mim. E quando a gente fala isso, realmente de todo o nosso coração, se prepare para ser tratado por Deus. Se prepare para ser movido no seu interior. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, quando nós viemos para o Senhor, a gente começa a caminhar de glória em glória. De vez em quando você dá uns tropeções. E aí Deus permite. Você já percebeu que principalmente o cristão, eu me lembro uma vez, foi muito engraçado isso. Eu nunca me esqueci. Uma senhora que eu conhecia. E a gente estava dentro de um carro, eu me lembro assim, eu tenho memória fotográfica. Eu fecho os meus olhos e eu lembro, não lembro de nome, não lembro de data, lugar, e isso para mim é horrível. Mas rosto, cheiro, eu consigo lembrar. Eu me lembro até do perfume daquela senhora. E nós estávamos dentro de um carro lá na cidade de Joinville, e ela contando que uma mulher tinha afrontado ela. E ela segurou aquilo e ficou quietinha, né? E deixou aquilo passar. E aí ela estava contando isso no carro, meio que botando isso para fora. E ela disse assim, se eu não fosse crente, coitada daquela mulher, eu ia pegar ela pelos cabelos, que lá eles falam assim, né? Eu ia pegar ela pelos cabelos, ela ia ver. Mas porque eu sou crente, eu não posso. Aí eu disse assim, não é porque você é crente, porque você é filha do Deus vivo e as suas respostas são respostas eternas. Então as nossas respostas, elas têm que ser pautadas nos valores eternos. E Paulo aqui, ele estava pautando a sua resposta nos valores eternos. Nós temos que aprender a confiar nos nãos de Deus. Nós temos que ter plena confiança. Enquanto Jesus não voltar e que nós ainda estivermos nesse corpo, nós estivermos debaixo de um legado, nós estamos debaixo de uma natureza de pecado, mas nós não precisamos viver dessa natureza, porque aquilo que eu alimento é aquilo que vai governar a minha vida. Quem aqui já assistiu o Pato Donald? Lembra do desenho do Pato Donald? Que ficava o anjinho e o diabinho aqui. Quem lembra disso? Quem é da minha época lembra. Né? Hoje em dia eles não assistem mais essas coisas, né? Mas o Pato Donald ficava ali, né? Não faz, aquele anjinho com a auréolazinha. E o outro do lado, né? Vai e ficava ali. E grande parte das vezes o Pato Donald cedia ao diabinho. Não é verdade? Porque na maioria das vezes, quando nós recebemos um não de Deus, sabe o que Deus está falando para nós? O que eu tenho para você é muito mais bom, agradável e perfeito do que você pode produzir. Mas confie em mim. Confie naquilo que eu estou falando e fazendo na sua vida. Está doendo? É claro que dói. Não tem como você... Quem aqui... Eu vou me lembrando das coisas de criança, né? Não tô com tanta idade assim, mas já estou longe já, né? Quem aqui já teve furunco? Eu já tive. Lembra que eles diziam que se tinha 1, tinha 7? Eu tive 5.
Quando você ia espremer um furúnculo, meu Deus do céu, doía ou não doía? Era muito escandalosa. Gente, como aquilo doía. Saía aquela cabeça enorme. Às vezes a mãe colocava sabão batido com açúcar para puxar o negócio. As coisas de antigo aí, dava certo, né? Eu era muito arteira. Sempre fui uma criança que eu não brincava de boneca. Eu estava sempre por cima das árvores, correndo na rua, né? Então eu sempre fui meio menino nas minhas brincadeiras, assim, quando eu era pequena. E aqueles furuncos eram horríveis. E aí a mãe vinha e tinha que espremer aquilo, e você tinha que espremer para sair. Então é assim que Deus trata com a nossa vida. E o não, ele faz isso. O não, ele começa a espremer, porque aquilo que está lá dentro, se você não tirar, aquilo vai enziprar e aquilo vai se tornar uma doença ainda maior. Obediência dói. Obedecer a Deus dói, sabe por quê? Porque eu estou indo contra a minha natureza pecaminosa, que quer que eu faça tudo a meu modo. Coma, beba, divirta-se, viva à la vontade. E aí Jesus volta e você vai ficar à la vontade aqui. Não é verdade? Então nós temos que aprender a confiar nos nãos de Deus. Paulo, ele foi impedido de ir a Roma. Mas olha que interessante. Quero fazer uma pergunta para você. Mas Paulo não estava fazendo a obra de Deus? Ele não ia para Roma fazer a obra de Deus? Pregar e manifestar a glória de Deus para a igreja em Roma? Fortalecer os irmãos na fé? Mas para tudo há um tempo determinado. E quando nós confiamos em Deus, sabe, viver a vida abundante que Deus nos fala. Muitas vezes eu me pergunto, Senhor, eu tenho 33 anos de fé, chegou no ano da morte. Mas depois da morte, ao terceiro dia, é uma ressurreição. E não existe ressurreição sem a morte. A morte do nosso eu gera a ressurreição de Cristo na nossa vida. Sabe, Cristo precisa ressuscitar nos nossos corações. Porque muitas vezes nós estamos no estágio da morte ainda. Somente no estágio da morte. Mas o Senhor quer que nós avancemos ao terceiro dia, no sábado de aleluia, aonde Ele rompeu e aonde Ele saiu. E se você for lá em Israel hoje, o túmulo de Jesus está aberto. Qualquer pessoa pode entrar lá dentro, porque Ele ressuscitou. E hoje Ele habita dentro de nós através do seu Espírito. Porque a palavra de Deus diz: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu tenho que ir para que o Consolador venha, o Espírito Santo dentro de vós. Isso é tão maravilhoso. Quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos partilhar quem Deus é, e a sua vida será uma vida transformada, uma vida abundante. Não importa o que nós vamos viver. Não quer dizer que uma vida abundante eu não vou ter aflições, eu não vou ter problema, eu não posso ficar doente. Sim, nós podemos passar por todas essas coisas, porém nada é maior do que a promessa e a vida que Deus derrama sobre nós. Meu Deus, é tão tremendo isso. Eu me lembro de uma vez que o Senhor, sabe, a gente passa na vida da gente tantas experiências. E eu fui ministrar uma vez com uma moça, ela tinha 37 anos. E ela estava com câncer, e ela já estava totalmente tomada pelo câncer. Não tinha uma parte do corpo e ela já estava nos seus últimos dias. E o Senhor então me direcionou a pegar o meu violão e aí adorar com ela. E eu fui naquele dia, Cristiana era o nome dela. E nós fomos lá. E eu comecei a adorar a Deus, comecei a cantar dentro daquele quarto. E foi algo tão surreal, tão sobrenatural, porque eu podia ver naquela mulher totalmente tomada pelo câncer. Ela estava totalmente ali, ela já estava no seu leito de morte, mas ela adorava a Deus com uma intensidade tão profunda. E ela dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive. Se Ele me curar, Ele me curou. Se Ele não me curar, eu estarei com Ele muito em breve. Porque Ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Ele é o meu tudo. Eu tive uma lição, eu já contei. É como Maria Madalena, né? Quando Maria Madalena se converteu, o Senhor disse que seria contado sobre ela. A mulher do vaso de alabastro seria contado sobre ela, sobre todas as gerações. Hoje nós ainda estamos contando. E aonde eu vou, eu conto o testemunho da Cristiane, porque impactou o meu coração. Eu fui lá para ministrar com ela, mas eu fui ministrada naquele lugar. E 3 dias depois ela partiu com o Senhor. No dia do seu culto fúnebre, mais de 15 pessoas aceitaram Jesus. Sabe, a gente viver essa vida porque nós estamos vivendo dias de angústia. E se Deus está te dando nãos aqui, é porque Ele está preparando muitos sims. Mas esses sims, segundo a eternidade, segundo aquilo que a Bíblia escreve a nosso respeito. E nós precisamos acessar essas verdades espirituais e viver as verdades espirituais que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente chega só na praia e chega só molha os pezinhos ali. Eu tenho medo de praia, porque eu não sei nadar. Se eu tiver que nadar, eu vou morrer afogada. Chega aqui assim, eu já acho que eu vou morrer afogada já. Mas com Jesus eu posso mergulhar até onde nem o cilindro de oxigênio. Sabe, com Jesus é assim. Já viram aqueles filmes que tem aquela abóboda que vai lá embaixo lá? Que tem lugares do oceano que são tão profundos que nem com tanque de oxigênio adianta. Você tem que ir dentro daquele tipo um submarino. Você tem que ir nisso. Porque não tem como o ar, o tambor lá de ar, de oxigênio, ele não chega a esses lugares. A vida com Deus tem que ser nessa dimensão, uma dimensão. E mais interessante também, esses lugares tão profundos, eles são na maioria das vezes escuros. Sabe, crer em Deus e confiar em Deus é isso. Eu não estou vendo nada, que nem diz lá a piadinha, né? Não estou tintindo nada, nada. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está no controle. E quando Deus está no controle da nossa vida, não importa o que nós vamos viver, nós vamos viver a vontade de Deus. Deus simplesmente disse não a Paulo. A carta aos Romanos nasceu de um não de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo ficou onde ele estava, ele ficou escrevendo uma carta para aquele povo. Se ele tivesse ido a Roma, essa carta não teria sido escrita. Eu amo todos os livros da Bíblia, mas a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8 de Romanos, meu Deus do céu. Quem aqui já foi num parque, assim, num brinquedo bem radical? Aquele que você diz assim, eu fui, mas nunca mais vou. Quem já foi? Lá em Santa Catarina tem o parque Beto Carreiro World. E tem um negócio lá, que é chamado de Big Tower. Vai imaginar o que é o negócio, né? São 100 metros de altura. E você chega lá em cima e despenca. Eu fui. Eu tenho foto para provar. Nunca mais vou na minha vida. Aí chega lá em cima. Tem um vídeo, né? Que diz assim: agora você vai ver 33 praias. E vai ver toda hora, não sei o que. Cadê as praias, Jesus? Eu não estou vendo nada. Socorro, Jesus. E de repente aquilo faz assim, ó. Tua alma, teu espírito fica lá em cima, a metade do corpo, e desce só um pouquinho lá para baixo. Quando eu cheguei lá embaixo, eu disse assim: tô viva. Meu Deus do céu. Eu tenho foto lá em casa, vocês podem ver. Podem ir lá para Santa Catarina tomar um café lá com broa com a gente lá. Eu tenho que comprovar. Mas nunca mais vou. Não vou. Aquilo para mim foi a coisa mais radical que eu já fiz na minha vida. Mas a vida com Jesus é muito mais radical do que isso. A vida com Jesus é uma descoberta diária. A vida com Jesus é aquele friozinho na barriga. Sabe, você que é casado aqui, esse friozinho na barriga ainda tem que acontecer, tá? Lembra quando você ia ver a tua amada na quarta-feira? Na época, a nossa época aqui dos 40 e pouco, eu namorava na quarta e no sábado, né? Hoje em dia, na nossa época era na quarta e no sábado. Chegava quarta-feira, todo mundo com aquela alfazema, né? Negócio bem chique, assim. Colocava aquela fatiota. Isso lá nos interior, de onde eu vim, que se fala desse jeito. E aí você ia dar aquele friozinho na barriga, né? Você ouvia naquele telefone, lembra aquele telefone que parecia um tijolão que você abria assim, puff, né? Lembra disso? Nossa, você ouvia a voz dela assim. Você ouvia a voz dele,
Não é verdade? O tempo da internet de escada, 2 horas para mandar um messenger, né? Lembra disso? Então você é antigo, meu querido. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque são experiências que nós passamos na vida, mas quando a gente mergulha em Deus, é uma coisa tão radical, tão profunda. Com Deus não existe mesmice. A vida com Deus não existe rotina. A vida com Deus é uma vida de descoberta diária. São pérolas que são agregadas. Lembra aquele versículo que diz assim, que um homem, ele encontrou uma pérola de grande valor, e ele vendeu tudo que tinha para encontrar essa pérola, para encontrar esse terreno. Então o que isso fala para nós? É de nós, quando Deus diz não a nós, Ele está dizendo: eu estou te protegendo, estou te guardando, estou te levando para um lugar de cura, de transformação. E o meu não é a vida que eu tenho para você, porque o meu sim virá segundo a minha vontade. Se Paulo fosse a Roma, homens como Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, John Stott e tantos outros não se converteriam, pois estes e tantos outros homens tiveram o seu encontro lendo a carta de Paulo aos Romanos. A vontade de Deus foi então que Paulo ficasse onde ele estava. Eu não sei se nessa época se ele estava preso ou não. Não, ele não estava preso ainda, porque depois ele foi preso em Roma, né? Isso. Depois, quando chegou a hora que o propósito que tinha que se cumprir, ele foi então para Roma e ele foi preso em Roma, e foi em Roma que ele acabou mais na frente daí, porque Paulo, ele morreu degolado, né? Decapitado. Morreu pelo amor a Cristo. E sabe, então homens que fizeram a diferença, eles se converteram, tiveram um encontro com Deus lendo essa carta poderosa. Então um não de Deus, quantos de vocês já leram Romanos? Todos nós. Se Paulo não tivesse ouvido o não de Deus, porque ele poderia muitas vezes, eu já fiz isso na minha vida, de Deus dizer um não e eu querer fazer, e quando Deus aponta, Ele paga a conta. Mas agora, quando não é Deus, você vai ter que dar conta. E aí é difícil, porque a nossa natureza, ela vai até um ponto, ela tem um limite. Mas em Deus, nós faremos proezas. É isso que o Senhor quer para nós, porque nós aqui, nós somos limitados. Mas em Deus nós vamos tão além. Eu lembro que hoje nós estávamos conversando sobre o tio de vocês, né? Falou que ele tinha 92 anos. E que era um homem forte, um homem de fé e de garra. A palavra de Deus nos diz que até na velhice produzirão muitos frutos. Eu estou com 46 anos, vou fazer 47 esse ano. Eu digo para Deus, eu já vivi muita coisa na minha fé, mas eu me sinto começando em Deus algo novo agora. E eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver a vontade que Ele tem, aquilo que Ele escreveu. Mas para isso eu tenho que mergulhar na sua palavra. E observar quando Deus diz não. Se Paulo tivesse ido a Roma, nós não ouviríamos palavras como: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fale isso, propósito. Diga assim: eu sou chamado segundo o propósito. Você não é chamado, você não nasceu só porque o papai e a mamãe, né, se amaram lá e glória a Deus. Você nasceu porque há um propósito. Então nós não podemos viver uma vida displicente sem entender o propósito, porque no grande dia nós vamos ter que prestar conta da vida que Deus nos deu. Você sabia que você não é dono da sua vida, você é mordomo da sua vida. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Então eu estou exercendo mordomia sobre a minha vida. E eu vou ter que prestar conta diante de Deus daquilo que eu fiz com o fôlego de vida, com os anos de vida que Deus me deu. Porque está tudo escrito. Salmo 139 diz que todos os meus dias já estavam escritos no seu livro.
E sabe o que é o mais maravilhoso disso? Eu posso mergulhar e descobrir que história é essa. Quando nós nos entregamos ao Senhor e mergulhamos dele, nós começamos a descobrir a profundidade daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque o maior prazer do Senhor é se revelar a nós. Há um desejo profundo no coração do Eterno de revelar-se a cada um de nós. Mas ele não arromba. O diabo não, ele vem chutando a porta, vem quebrando tudo. Mas Deus não, ele vem e... Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Você parou para pensar no que é isso? O próprio Deus entrar. E quem é essa casa que ele bate a porta? É a minha vida, é o meu interior. Aí ele entra e ele coloca uma mesa posta no nosso interior. E ele te convida, senta aqui comigo, que eu quero tratar com o seu coração. Lembra daquela música? Tudo que eu quero é beber sua glória. Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar. A mesa da presença jamais abandonar. Sim, este é o meu lugar. Sim, este é o meu lugar. És tudo que eu tenho. Nada se compara com tua glória. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que ambiente lindo. Oh, glorioso Jesus. E essa mesa ele coloca dentro de nós. Nós não ouviríamos palavras como: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é... Não. Vocês não estão entendendo. Vamos lá. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém. Olha bem no dedo do seu irmão, aponta o dedinho de profeta para ele e diz assim, ó: ninguém pode ser contra você. Ninguém pode ser contra você. E o nosso maior inimigo, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. É as nossas próprias escolhas, é a nossa resistência aos nãos que Deus promove na nossa vida para que ele possa aplanar o nosso coração, aplanar as nossas atitudes, trazer revelação, tirar toda a cauterização do nosso entendimento, quebrar as cadeias que muitas vezes nós carregamos por anos na nossa vida, cadeias muitas vezes até hereditárias. O Senhor nos chamou para a liberdade e nele somos livres, então nenhuma cadeia pode continuar em nós, só você pode permitir que isso aconteça. Porque o Senhor está todos os dias. Nós estamos na era da graça, mas essa era está prestes a acabar, porque o nosso Rei está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está breve, muito breve Ele vem. E nós temos que ansiar todos os dias, ansiar por isso. Nós não ouviríamos palavras como: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sabe, o Senhor nos desafia a uma vida de dependência. E viver pela fé é isso. É você não ver, mas você crer. É você viver de tal forma, eu volto a falar daquela da Cristiane, o seu corpo estava ali todo no leito de morte, mas ela via um corpo glorificado, ela sabia que em Cristo ela não tinha doença nenhuma, que em Cristo ela estava livre, se o Senhor a curasse, se o Senhor a levasse, o seu propósito se cumpriria. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus diz que há mais proveito na casa do luto do que na casa da alegria. Você já percebeu que num velório todo mundo fica bonzinho? No velório nós repensamos,
Porque nós não nascemos para a morte. Isso não tem nada a ver com a nossa natureza real e original em Deus. Mas por causa do pecado, hoje nós morremos. Nosso corpo morre. Mas você sabia que você já é um imortal? Você já é um imortal. Porque esse corpo aqui, ó, ele perece. Mas o nosso espírito, ele tem um lugar para voltar para Deus. E o mais louco de tudo isso é que Deus botou a decisão disso na minha e na tua mão. Meu Deus. Você consegue ver por isso o quanto o Senhor acredita em nós? O quanto o Senhor nos ama? E quanto Ele acredita que a semente que Ele colocou dentro de nós, ela pode ser maior do que a nossa própria vontade, do que a vontade do pecado. Dói, obedecer dói. Mas vale a pena. Porque as feridas causadas por quem ama, elas trazem cura e trazem transformação. E isso nunca vai parar em nós. Isso tem o objetivo de evangelizar a terra, de evangelizar as nações. Não há como você colocar uma luz em cima de um lugar e ela não iluminar tudo que está na casa. Meu Deus. E é isso que o Senhor tem para nós. Por isso que os nãos de Deus, eles são tão importantes. Nós precisamos entender isso. Não ouviríamos palavras de Paulo como: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não envergonho do evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo, nós temos certeza disso, nós estamos vivendo os dias finais. E a palavra de Deus diz que os dias finais serão o terrível dia do Senhor. O Senhor tem nos exprimido, o Senhor tem tratado com os nossos corações, tem tratado com a nossa vida, preparando a sua igreja para este dia e nos preparando para que nós, como Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Se perecer, pereci. Lembra de Esther? Esther, ela entendeu o seu chamado. Deus a colocou dentro daquele palácio para que no momento oportuno aquela mulher liberasse uma palavra e através dela toda uma nação foi liberta. E o que ela disse? Quando ela entendeu o propósito, mas havia um tutor de Deus. Deus sempre vai colocar tutores sobre a nossa vida, pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar. Se você não entendeu o teu propósito, Deus vai levantar outro, mas você vai ter que dar conta daquilo que Deus te levantou. E ela entendeu, jejuou, ela, suas servas, todo o povo por 3 dias. E no final ela foi lá, colocou uma roupa simples e disse: se perecer, pereci, contudo, seja feita a vontade do Senhor. E ela se apresentou diante do rei e a história nós já conhecemos. Mas o mais interessante é que o povo, ele teve que lutar, mesmo assim. Porque havia um edito real liberado, havia um decreto liberado. E o rei não podia revogar aquele decreto. Ele só podia fazer um novo decreto. Ele fez um novo decreto e selou com seu anel, dizendo então que aquele povo poderia lutar pela sua própria vida. E aí a gente já sabe o que aconteceu. Porque quem lutou não foi o povo de Deus, mas foi o Senhor que lutou pelo seu povo. E a nação foi mais uma vez liberta. Entenda isso, meu irmão. Quando Deus diz não para nós, Ele está nos levando, porque quem luta a nossa batalha é o Senhor. Nas maiores batalhas, nos maiores tratamentos de Deus na nossa vida, na maioria das vezes, é como aquela poesia das pegadas na areia. O Senhor está nos carregando nos braços. Sabe, se abandonar nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza a nossa vida. Deixar que Ele ministre sobre nós aquilo que deve ser feito. Nós não ouviríamos palavra como: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quantas palavras tremendas. Nós não teríamos se Paulo não tivesse obedecido ao não de Deus. O melhor que nós podemos fazer por nós mesmos é aprender a descansar em Deus. Você sabia que o descanso, ele não é uma opção, ele é um mandamento. Descansar em Deus é um mandamento. E eu vou dizer algo para vocês.
como é difícil aprender a descansar em Deus. Não é um descanso alienado. Vou lá e tomo um Gardenal e beleza. Durmo 3 dias. Não. É descansar. Senhor, eu estou passando por luta, eu estou passando por provação. Eu estou sendo criticado. Bem-aventurados sois quando fores criticados por causa do meu nome. Porque maior é a glória que há de ser revelada. Se Jesus passou por tudo isso, não espere que nós não vamos passar. Nós não somos o nosso povo diferente de qualquer outro povo. A nossa era, que eu acredito que é a última geração antes do retorno de Cristo. E nós vamos passar, sim, por essas aflições. Mas não importa o tamanho das aflições. Cristo está no controle. E nós podemos descansar. É a mesma coisa que você chegar hoje lá na guerra da Ucrânia, lá com a Rússia, bombardeando tudo aqui em volta. É claro que você não vai fazer isso literalmente, né? Eu estou só conjecturando. E você senta lá no meio dos bombardeios. E você está ali. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. De repente acontece alguma coisa e você morre. E você já entra no céu cantando: Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, com o corpo glorificado, digno de louvor. Tu és santo. Já pensou nisso? Sabe, então, por isso que eu digo que a vida com Deus não tem coisa mais radical do que isso. Não tem. Um não de Deus pode resultar em muitos sims para a glória de Deus. Isso aqui é um poema, uma parte de um poema que eu copiei e coloquei aqui. Deus tudo pode, mas não faz tudo. Pois só faz o que é bom para a sua própria glória. Isso é tudo de melhor que pode fazer por nós. Você já percebeu que a nossa natureza humana, quando a gente pensa, mas Deus faz para a sua glória, Deus quer ser glorificado, esse é o nosso lugar de origem. Esse é o nosso lugar de proteção. Esse é o nosso lugar de transformação. E muitas vezes, para que Deus nos coloque no prumo, para que Deus realinhe o curso da nossa história, Ele vai ter que nos expor diante de nós mesmos. E como dói. Sabe o que é você chegar diante de um espelho, no espelho de Cristo, e olhar ali, e aí Ele começa a mostrar para você. Você achava que era assim, assim, mas é assim, 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 assim. Você vai diminuindo. Meu Deus. Mas Ele vem lá e te pega pela mão e diz assim: mas eu estou te mostrando tudo isso porque eu te amo tanto que eu não suporto a ideia de ver você continuar nesse lugar. Porque o que eu tenho para você é mais alto, é mais fundo, é mais profundo. Meu Deus, que amor é esse? Imagine se Deus dissesse sim quando Jesus pediu que passasse dele aquele cálice. Você é o fruto de um não de Deus. O não a gente sempre tem como uma coisa negativa. Mas o não de Deus ao seu próprio Filho fez com que nós hoje estivéssemos aqui. Lá naquele Getsemane, Jesus entrou numa agonia tão profunda. E isso ele viveu o processo da hermatidrose, que é um processo físico que acontece. Que quando você entra num nível de estresse e de pressão tão profundo que o teu suor se transforma em sangue. Sabe aquela pressão que muitas vezes você já viveu
no tratar de Deus na sua vida, nas pressões da vida. Toda essa pressão estava sobre Jesus. E ele disse: Pai, se for possível, dá uma aliviada aí. Se for possível, passa de mim esse cálice. Porque não ia ser uma coisa. Jesus sabia o que ele ia passar. E não era só a questão física, era principalmente, ele estava carregando o pecado de todas as gerações existentes sobre os seus ombros. Quem aqui já passou por opressão espiritual, que parece que você está carregando um macaco nas costas? Todos nós já sentimos isso em algum momento. Imagina você carregando todos os pecados do mundo inteiro sobre as suas costas. Mas isso não foi suficiente para que ele desobedecesse a Deus. Não, meu filho. Cumprir. Não, meu filho, você vai cumprir. E ali você estava. Maria, João, Anabela, Rodrigo, Carla e tantos milhares e milhares e milhares. Hoje o pastor e a pastora foram me buscar lá em São Paulo e a gente foi dar uma passeada lá no Brás. Imagina, eu vim de uma cidade de 200 mil habitantes, imagina o que eu achei do Brás, né? Mais interessante, gente de todas as etnias ali dentro. Era yes, to AB, né? Você ouve de tudo ali dentro. Parece que você está em outro país, né? Haitiano falando francês, merci. E brasileiro, e aquela loucura. Aí de repente chegou uma hora lá, a gente estava ouvindo a mesquita lá, fazendo as suas orações. Jesus morreu por todas essas pessoas. Quando nós entendemos esse não de Deus, nós passamos a ter mais compaixão pelas vidas. Nós passamos a ver as coisas de uma atmosfera totalmente diferente. Descanse na bondade de Deus. Pois o maior milagre da nossa história foi feito quando Deus disse não para o seu próprio filho, para dizer sim para todos nós. Foi isso que ele fez. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero cantar uma canção. Nós cantemos juntos. Que amor é esse? Que nós possamos meditar na dimensão desse amor. Desse amor tão profundo que nos salvou e nos resgatou. Amém? Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Você crê nisso?
amém? Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Declaração maravilhosa. E nada vai ocupar teu lugar em mim, e ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em... Declare isso com uma oração. Eu desconheço um amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim, e ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um amor assim. Que amor é? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Queremos conhecer mais do Senhor, mais da sua vida em nós. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, aleluia! Para mim. Faça disso uma declaração a Ele agora. Nada, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim, e ninguém pode ocupar teu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um amor assim. Pai, nós te engrandecemos porque a tua palavra vem para vivificar os nossos corações. Deus, nessa noite, nesse lugar, diante desse ambiente de glória preparado pelo Senhor, nós queremos, Senhor, dedicar o nosso coração, Jesus. Pai, se o Senhor disser não, nós estamos dispostos a dizer sim. Eu ouço a sua vontade. Faça a sua oração agora diante dele. Deus, nós nos colocamos nesse lugar de obediência. Nós nos colocamos nesse lugar de obediência. Deus, nessa noite, eu quero declarar em nome de Jesus que nós possamos ter um batismo de obediência, Senhor. Eu não vou dizer para que você venha aqui para frente, porque eu acho que isso é para todos nós. Para todos nós. Todos nós precisamos ter um batismo de obediência como igreja do Senhor nesses últimos dias. Então coloque a sua mão agora sobre a sua cabeça e comece a declarar: Senhor, me batiza com obediência. Eu quero ser batizado com obediência. Senhor, sonda todas as áreas da minha vida
que ainda não estão entregues e submissas ao Senhor, porque eu quero viver a vida abundante que o Senhor tem, e eu quero mergulhar no diário que já está escrito a meu respeito, Senhor, e viver não mais como um pedinte na terra, porque eu não preciso pedir nada, porque tudo aquilo que me pertence já foi conquistado naquela cruz, e o meu maior pertencimento, Senhor, é pertencer a Ti. Venha sobre nós o seu reino e a sua justiça, porque então as demais coisas nos serão acrescentadas. Batiza a tua igreja com obediência, Senhor. Nos batiza com submissão. Que possamos, Senhor, entender que o teu não, ele promove o sim da tua verdade, do teu propósito. Nós proclamamos uma igreja que vive debaixo do propósito de Deus. Cada semente plantada, fluindo no tempo certo, na estação certa, e dando frutos a 30, a 60, a 100 por um, até que o Senhor venha. Que assim seja, Espírito de Deus. Sonda o nosso interior. Se doer, Senhor, mexe, Senhor. Deixa doer. Não tenha medo. Deixa doer. Porque a sua dor, a dor que o Senhor promove em nós, é uma dor com propósito. Senhor, o fim é proveitoso. O processo muitas vezes é doloroso, mas o fim é proveitoso. E o fim está em vivermos os valores eternos de Deus e proclamarmos o reino de Cristo nessa terra. Recebe, Senhor, recebe o nosso pedido nessa noite, de uma igreja que se prostra diante de Ti. Ora, vem, Senhor Jesus, e batiza-nos com essa obediência, porque a graça é de graça, mas ela nos custa tudo, Senhor. Assim como o Senhor nunca foi um dizimista, o Senhor foi um tudimista, porque o Senhor entregou tudo naquela cruz. Tudo, 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 tudo. E se o Senhor habita em nós, se o Teu Espírito está em nós, nós temos a capacidade, nós podemos entrar neste lugar. Então nos dá ousadia, Senhor, nos dá ousadia para entrarmos nesse lugar de obediência. Não importa quais sejam os nãos e os sims do Senhor para a nossa vida. Você está disposto a dizer amém para isso? E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em Ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Por isso que o Senhor quer abrir o nosso entendimento, para quando nós cantarmos canções como essa, elas sejam tão encharcadas de verdade, elas sejam tão encharcadas da glória e da graça de Deus em nós, que as pessoas olhem e ouçam a nossa voz, e ouçam nós cantando essas coisas de que verdadeiramente este é um filho de Deus, e reconhecer essa vida de Deus em nós. Vamos cantar mais uma vez toda essa canção, mas agora debaixo desse entendimento. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando. Hoje Ele está derramando essa graça em nós. Eu desconheço um amor assim. Presta
presta bem atenção no que você está cantando. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz, até no meio da guerra. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está. Eu não merecia, mas Ele deu. Desconheço um amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. É isso que Deus tem para cada um de nós. Uma vontade boa, perfeita e agradável. Dê um brado de glória e de louvor ao Senhor. Aplauda o nome de Jesus, porque Ele merece ser louvado, engrandecido e exaltado em todo o tempo.